Seguimos com mais informações, porque o plenário da Câmara dos Deputados deve votar o chamado PL das Fake News já na próxima semana, na próxima terça-feira. Vamos acompanhar na reportagem de Letícia Miyamoto. Desde invasões às sedes dos três poderes, até ataques com mortes em escolas pelo país. Por trás da violência, as redes sociais e os aplicativos de mensagens. Em meio a crimes que teriam sido estimulados e planejados dentro do ambiente da internet no Brasil, o projeto de lei das fake news foi do combate à propagação de notícias falsas à iniciativa de regular as big techs que atuam no país. Na mira das mudanças estão as redes mais populares, como Facebook, Twitter, Google, TikTok e Telegram, apontadas como as grandes responsáveis pela veiculação e compartilhamento de conteúdos de terceiros considerados ilegais. Até agora, as plataformas só podem ser punidas caso não tomem ações após um pedido judicial. O último texto do projeto de lei das fake news, entregue pelo relator Orlando Silva, inclui a retirada de um dos pontos mais criticados pelas empresas e pelos opositores: a criação de uma agência fiscalizadora sobre a atuação das plataformas. Entre a eliminação do órgão, que seria responsável por abrir protocolos de segurança para atuar quando houvesse risco a direitos fundamentais se as plataformas descumprissem qualquer obrigação, nos destaques apresentados na versão atual, também há a retirada do termo discriminação e da obrigação do Estado de promover campanhas contra a desinformação a fim de combater o discurso de ódio. A alteração da medida, onde as plataformas deveriam atuar preventivamente sobre conteúdos potencialmente ilegais feitos por usuários para a necessidade das empresas trabalharem diligentemente para prevenir essas ilegalidades. E também a previsão de responsabilidade solidária das plataformas com usuários por conteúdos distribuídos por meio de publicidade. Para o advogado especialista em direito digital, Luiz Augusto Durso, com a eliminação da entidade fiscalizadora, os usuários estão sujeitos a terem mais liberdade nas redes sociais. O principal ponto de alteração foi o relator Orlando Silva voltar atrás sobre o Conselho de Fiscalização das Redes Sociais. Muito se debateu sobre qual seria a atividade desse conselho e se ele seria um conselho de possível censura. Mas, com a exclusão desse órgão, sabe-se que com o possível andamento desse projeto de lei, nós teremos muito mais liberdade nas redes sociais, restando muito mais carga sobre a responsabilidade das plataformas no texto que ficou. O especialista também avalia que a obrigação de ações diligentes, ao invés de preventivas, contra conteúdos ilícitos, é algo considerado bastante relevante para as Big Techs. Espera-se que as plataformas auxiliem a justiça nas investigações, fornecendo dados e cumprindo decisões judiciais. Inclusive, a lei fala num prazo de até 24 horas. Posterior a isso, teremos multas que podem chegar até R$1 milhão por hora de descumprimento. E com essa diligência no auxílio à justiça, espera-se que seja possível remover conteúdos ilícitos de maneira mais célere. Já para também a advogada especialista em direito digital, Elaine Keller, a agência reguladora seria importante aos usuários. Porque para além do acesso judicial, ou seja, de você poder reclamar aí algum problema que você tenha com as plataformas utilizando o judiciário, você também teria uma entidade própria, extrajudicial, onde você poderia relatar e fazer qualquer reclamação, sem precisar usar os meios do judiciário. Na última versão do PL, são mantidas as medidas como criminalização da divulgação de conteúdos falsos por meio de robôs,
proibição de contas automatizadas que não sejam identificadas, limitação de distribuição de conteúdos em aplicativo de mensagens, produção de relatórios semestrais de transparência pelas plataformas, obrigação de as companhias de tecnologia manterem sede no Brasil, remuneração de conteúdos jornalísticos reproduzidos nas plataformas, transparência sobre os critérios de algoritmos e extensão da imunidade parlamentar às redes sociais. E entre as medidas de punições foram apresentadas advertências para correções em até 30 dias, multas de até 10% do faturamento ou de até 50 milhões de reais por infração e suspensão ou proibição das atividades. O PL 2630, me parece, tem mais pontos positivos do que negativos. É uma lei que estava tendo uma necessidade, inclusive, mundial, a própria União Europeia tem uma lei muito parecida e que muda-se a situação de combate às fake news nessas plataformas. As Big Techs, com certeza, ainda, me parece, estarão bastante incomodadas com o texto que tramita, porque não era o que se esperava por parte das Big Techs, uma vez que a responsabilidade tem questões de monetização para conteúdo de direito autoral, então ele afeta não só as questões jurídicas, mas também financeiras das plataformas. Elaine Keller avalia que o texto apresentado é similar à Lei Geral de Proteção de Dados. As sanções são a mesma, é adotada a mesma dosimetria, também é uma lei principiológica, mas lá na LGPD você tinha a criação de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que tinha ali o poder, né, de fiscalizar e criar novas diretrizes, porque a vida digital é muito dinâmica. E esse texto antigo, né, a versão antiga que o deputado trazia, o deputado Orlando Silva trazia, também mencionava a respeito aí de um comitê que teria aí 21 membros multidisciplinares, né, e a possível criação aí de uma entidade. Já as sugestões apresentadas pelo Tribunal Superior Eleitoral não foram incorporadas à proposta. Apenas um item que já estava no texto foi parcialmente contemplado. E se trata da responsabilização solidária das Big Techs. Ao Congresso, o STE entregou 5 sugestões de emendas. Uma delas dava poder às empresas de internet para identificar o que seria uma publicação imprópria e, assim, indisponibilizar imediatamente conteúdos e contas com a dispensa de notificação aos usuários. O TSE também sugeriu que as plataformas fossem multadas de 100 a 150 mil reais por hora de descumprimento de determinação da Justiça Eleitoral de remoção de links. Além de ter proposto a inserção de crimes tipificados no Código Penal que poderiam autorizar a remoção de divulgação ou compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados, que assim atinjam a integridade do processo eleitoral. O texto aprovado na última terça-feira, com 238 votos a favor e 192 contrários, tramita em regime de urgência e vai à votação em plenário nesta próxima terça-feira, dia 2 de maio. Até lá, as negociações em torno da proposta continuam. Além disso, o relator não descartaria a apresentação de um novo texto com novas mudanças. Para ser aprovado, o texto deve receber a maioria simples, desde que confirmado o quórum mínimo de 257 deputados em plenário. A aprovação ocorre a partir da metade mais um dos votos dos parlamentares que registrarem presença na sessão de terça-feira. E, em seguida, retorna para análise do Senado, uma vez que sofreu alterações.